Jonas, capítulo 1. Um texto maravilhoso que está aqui sobre a nossa vida. Jonas vem depois de Obadias. Jonas, capítulo 1. Profeta Jonas, verso 4. Para nós não perder tempo, Jonas, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Eu vou repetir isso. Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, mais uma vez, nós nos curvamos perante o Senhor em espírito de oração. Quero pedir ao Senhor que não seja minha fala, que seja o seu entendimento, teu Espírito Santo. Que o Senhor possa agir na igreja esta noite. Que o teu Espírito Santo venha ministrar cada vida, cada alma aqui esta noite. Nós vamos ler e compreender esse texto, Senhor, aplicar esta mensagem, mas com toda reverência, temor e tremor na sua presença. Que o Senhor venha ministrar em nome de Jesus sobre a nossa vida. É isso que pedimos e oramos e cremos, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu quero falar com os irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, sobre 5 coisas que Deus faz em nossa vida, que Deus prepara sobre a nossa vida quando Ele nos chama. Mas eu não estou aqui para dizer para você que esse chamado é um pastorado, que nem o meu, é um serviço do irmão Bruno, que é cuidar da administração da igreja, enfim, do som, das mídias da igreja. Não, mas eu quero dizer a você esta noite, o que eu entendo aqui, chamado do Senhor para nós. Justamente, é isso que você está pensando. Aquele que você ouviu o chamado do Senhor, o seu coração ardeu, a palavra de Deus tocou na sua alma, e você viu a necessidade de declarar diante de todos: eu sou o miserável pecador, e necessito e preciso de arrepender-me. E eu declaro que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e eu careço do seu perdão e da sua misericórdia. Esse é o chamado, irmãos, chamado da salvação, o chamado de termos uma vida cristã, um chamado de nós entendermos de fato e aceitarmos como mansos e humildes os desígnios do Senhor para a nossa vida. Quando nós entendemos o chamado de Deus, nós aceitamos o que o Senhor tem preparado para nós. A história de Jonas mostra que com ele foi diferente. Irmãos, dura coisa é nós cairmos nas mãos dos homens. Se estamos nas mãos de Deus, Ele é poderoso, misericordioso, mas também é um fogo devorador. Tem muita gente, muito crente, irmãos, que deixa o seu chamado, não estou dizendo de ministerial, mas quando ele lembra e ouve a voz do Senhor e volta-se para a presença de Deus, mas a sua conversão é muito rasa, não há profundidade. Ele está um crente pautado em milagres, por exemplo. Um crente e uma crente pautada em milagres, só nas vitórias, nas conquistas. Desde então, eu entendo que esta conversão não é genuína. Esta conversão é uma conversão superficial, é só a casca. No primeiro vendaval, na primeira tempestade, ele diz assim: Deus não está comigo, Deus não me ama, e fica pedindo a Deus sinais, tentando Deus.
Está cheio de crente assim. Pessoas que vão à igreja e que um dia acham que ouviram a voz de Deus, mas por livre e espontânea pressão, entraram nas águas e se declararam desde então cristãos. No seu coração, a informação de que as águas do santo batismo, essa palavra a propósito não existe, santo batismo, perdoaram seus pecados, quando isto é uma heresia. A Bíblia diz que quem tem poder para lavar os nossos pecados é o sangue de Jesus vertido no madeiro da cruz. Quando nós entendemos isso e declaramos diante de um povo, neste cenário aqui atrás de mim, ou em qualquer outro lugar, nós já vamos voltar à palavra. Então nós erguemos a mão e há uma confissão de fé em público. Eu declaro ser um miserável pecador. E eu encontrei com meu Senhor que me chamava, que me procurava, desde quando, antes de eu nascer, há mais de 2000 anos atrás. Ele me chamava, ele me convidava, e eu entendi, esta é a voz do meu Senhor, esta é a voz do meu Salvador, esta é a voz do meu Deus, e Ele quer me salvar. Há um convite esta noite, louvado seja Deus. E então ele se declarou, diante da igreja, diante de todos, a necessidade do arrependimento e de confessar os seus pecados. Aconteceu o chamado. Esta é a conversão genuína. Levanta-se tempestades, tormentas, por mais fraco que ele esteja, por mais fraca que ela esteja, sempre está ali nos pés do Senhor. Por quê? Porque ele entende que a tempestade é compatível com a sua conversão. Porque ele entende que a tempestade é compatível com o seu chamado. Nós vamos agora falar de Jonas. Quem sabe você que está aqui esta noite se encaixa nessa história. A Bíblia diz desse homem que tinha um chamado ministerial. Ele tinha um chamado, irmãos, e eu quero dividir com os irmãos as 5 preparações, as 5 coisas que Deus prepara para nós quando Ele nos chama. Qual é o chamado do Senhor para nós? Amados irmãos e queridas irmãs que estão aqui esta noite, nós vamos refletir um pouco sobre essa história magnífica e maravilhosa que é contada sobre o grande peixe. A Bíblia não diz que é uma baleia, diz que é um grande peixe. Nós sugerimos que seja uma baleia. Nós já ouvimos essas histórias em tantos outros cenários. Esta noite eu quero pensar com os irmãos. Jonas é um profeta que nos ensina muito, irmãos, sobre a soberania de Deus. Para nós entendermos e sabermos a confirmação do nosso coração que conhecemos o Senhor, o primeiro atributo de um salvo é entender que Deus é soberano em suas vontades, que Deus está acima da minha vontade, que Deus está acima da sua vontade. Você que está aqui esta noite, talvez em algum momento da sua vida, não entende a soberania de Deus. E o que é não entender a soberania de Deus? É não aceitar o trabalhar de Deus sobre a sua vida. É não aceitar que Deus tem as rédeas da história em suas mãos e não está na sua. Que não há poderio nenhum sobre a sua vida, mas o poderio vem do Altíssimo, do Eterno, o Criador e Formador de todas as coisas. Ele que te trouxe aqui, louvado seja Deus. Foi Ele que te deu essa vida, foi Ele que te trouxe aqui esta noite, para você ouvir e ser lembrado do seu chamado. Louvado seja Deus, para dizer o quanto Ele ama você, o quanto Ele ama a sua alma. É necessário que às vezes Ele nos sente e diz: calma aí, sente-se, que agora eu vou falar. Louvado seja Deus. Jó passou, irmãos, 40 anos debatendo com Deus, como se a soberania de Jó estivesse acima do Senhor. Não, irmãos, ele não entendeu o trabalhar de Deus. Jó vai confessar no final:
Jó 42, falei de coisas que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Jó está declarando: Deus é soberano, louvado seja Deus, e Ele faz de mim o que Ele bem entender, Ele faz de mim o que Ele bem entender, o que Ele quiser. Vem, Senhor, e opera sobre a minha vida, e que cumpra os seus desígnios, a sua vontade sobre a minha vida, não a história que eu escrevi, mas a história das mãos escritas por um destro escritor. Está dizendo uma pessoa que é direita e que sabe, louvado seja Deus, reger a minha história. Mas para entender isso, Jó passou 40 anos, 16 questionamentos, 34 questionamentos, 16 perguntas a Deus. 40 anos questionando o Senhor. É tempo demais. Irmã, irmão, é tempo demais que nós gastamos questionando o Senhor. É tempo demais que nós gastamos, porque a sua vida, humanamente dizendo, é muito curta. Aproveite para adorar a Deus, louvado seja o Senhor. É tempo demais que nós gastamos questionando e fazendo pergunta. Usamos o nosso tempo para adorar o Senhor, porque debaixo desta terra, debaixo deste sol, Salomão há de ver, tudo é vaidade, louvado seja Deus. Um profeta que nos ensina demais, um dos profetas que nos ensina demais aqui, muito irmãos, é Jonas. Ele vai falar sobre a soberania de Deus, a sua misericórdia e como Ele age de formas misteriosas para cumprir os seus propósitos sobre a nossa vida. A vida de Jonas não foi fácil. A vida de Jonas teve alguns atrapalhos, mas é porque ele quis que a sua vontade prevalecesse sobre a vontade de Deus. Talvez seja o motivo da sua vida estar desse jeito. Você que não tem tempo para o Senhor, e quando tem um tempo, mesmo que forçado, um tempo que você tem com seu filho, com sua filha, com sua família, de estar num tempo de adoração, para ouvir uma palavra bem pregada, para participar com os irmãos em comunhão, você esquece que Deus é soberano e entra num templo, o celular te chama atenção, as redes sociais te atraem e esquece que o Senhor está te convidando para próximo dEle. A vida de Jonas não foi fácil, não porque ele tinha um celular, não porque ele estava preocupado com as redes sociais, não porque ele tinha muitos afazeres, é porque ele não aceitava os propósitos do Senhor sobre a sua vida, é porque ele estava acomodado demais, é porque ele queria agir de acordo à vontade dele. Sabe, irmãos, Jonas foi chamado para uma missão difícil, mas no meio do caminho, ele tentou fugir de Deus. Eu e você fomos convidados para uma missão para nós impossível. Impossível para nós. A missão é peregrinar nesta terra, atravessar este vale chamado vida, atravessar as tempestades que se levantam contra a nossa vida e que fazem o nosso barquinho andar, ou melhor, navegar ao contrário. Talvez seja o cenário da sua vida hoje, neste dia de hoje. Jonas foi chamado para uma missão, mas ele não quis aderir à missão sobre a sua vida. Ele preferiu fazer o que estava no seu coração. Irmã, irmão, esta noite o Senhor está dizendo pela sua palavra, não prefira viver o que está no seu coração, mas prefira viver o propósito de Deus. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós até proferimos estas palavras: eu vou deixar de fazer tal coisa, eu vou desistir disso daqui, para mim não dá mais, eu não quero mais. Será que está no propósito do Senhor? Eu tomo posse desta mensagem. Será que está no propósito, no desígnio do Senhor abortar a missão? Será que é isso que Deus quer para nós? Aproveite esta noite, assim como eu, para se reconciliar com o Senhor. Louvado seja Deus. Me perdoe, Senhor.
Eu quero cumprir esta missão, eu quero continuar em sua presença, mesmo que o mar revolto da minha vida, mesmo que as dificuldades se levantam, eu quero servir o Senhor, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero continuar nesta missão que eu fui chamado, como o hino nós cantamos hoje, 433, ser um cidadão do céu. Se você, assim como eu, é um cidadão, uma cidadã do céu, significa que nós somos peregrinos aqui, esta é a missão. Você foi chamada, você foi chamado para peregrinar nesta terra, para andar por ela, passar por ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o que vemos lá? O Senhor chamou uma sociedade de pescadores, que não tinha nada fisicamente, aparentemente para oferecer, mas aquela sociedade, aquela comunidade de pescadores, em Jesus, anunciando Jesus, venceram os fariseus, os escribas, os hereges, o falso cristianismo, a falsa palavra, venceram o Império Romano, e é o que conhecemos como igreja cristã no dia de hoje. Atos dos Apóstolos, quando aconteceu o Pentecoste, irmãos, tinha 120 crentes. Hoje nós somos milhares de milhares, porque Deus chamou uma comunidade de pescadores e deu a eles uma missão, e que atravessa séculos, e que ninguém pode parar. Louvado seja Deus! Deus te chamou, nos escolheu e nos deu uma missão: levar a sua palavra, o brilho de Cristo em nós, atravessar este mundo cheio de engano, atravessar a jornada chamada vida, vivendo Cristo em nós. Louvado seja Deus! Que eu e você sejamos a diferença, não porque somos melhores, não porque somos campeões, mas porque somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus. Porque somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você carrega em você uma missão, eu carrego em mim uma missão. Nós carregamos em nós, todos nós que estamos aqui, você da Congregação Cristã no Brasil, você da Assembleia de Deus, você que é da Universal, você que é batista, presbiteriano, católico, não importa, louvado seja Deus, graças a Deus, todos nós ouvimos o chamado do Senhor e cá estamos, levando a sua palavra. Não importa os tombos, os tropeções da vida, os arranhões que você tem sofrido, há uma missão a mim e a você, peregrinarmos sobre esta terra. Eu e você não somos daqui, a minha pátria está no céu, a sua pátria está no céu, logo ele voltará, e então a minha missão será cumprida, a sua missão estará cumprida, estará pronta, como vencedores em Cristo. Louvado seja Deus. Jonas debateu contra isso. Ele quis colocar, irmãos, o seu interesse, a sua vontade, acima da vontade e a soberania de Deus. No entanto, o Senhor não desistiu dele. Eu não sei se você tem feito isso, colocado a sua vontade, o seu desejo, o seu cansaço, o seu problema, a sua dor, a sua enfermidade, o problema no seu casamento, o envolvimento com coisas ilícitas, o seu vício à frente da sua missão. No entanto, o Senhor está dizendo pela sua palavra que mesmo como ele não desistiu de Jonas, ele não está desistindo de você. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de nós. Apesarmos de debater contra o Senhor, apesarmos de debatermos, degradearmos, lutarmos às vezes contra o Senhor, você não vence Deus, nós não vamos vencer a Deus. Se você entregou e fez um compromisso com o Senhor no altar dele, e entregou o seu tempo, gastando o seu tempo com Deus, que continuamos gastando a nossa vida com o Senhor,
Irmãos, sacrificando todo o nosso tempo ao Senhor, colocando a nossa vida à disposição de Deus. Continue colocando a sua vida à disposição do Senhor, que apesar do seu cansaço, da sua dor, da sua luta, da sua fraqueza, da sua tribulação, das suas dores, da sua agonia, das suas decepções, das suas frustrações, o Senhor não desiste de você. Tem uma missão, tem um chamado, e ele vai acontecer, queira Satanás ou não. Irmãos, para o Senhor não desistir de Jonas, é porque Deus tinha preparado algo para ele, uma missão para ele, e designou sobre sua vida estas coisas que nós vamos falar aqui. Estas 5 coisas que Deus preparou a Jonas, tem tudo a ver com o nosso aprendizado de hoje, tem tudo a ver com a nossa vida hoje. A primeira que Deus preparou, a primeira coisa que Deus preparou para Jonas foi a tempestade. Nós acabamos de ler aqui versículo 4. Deus preparou uma tempestade para impedir que Jonas tomasse aquilo que ele decidiu tomar. Oh, aleluia! Talvez hoje você está identificando a natureza da sua tempestade, a natureza do levante sobre a sua vida. Para Jonas foi uma parede, um impedimento do Senhor, porque Deus nos dá limites, e para que a sua obra aconteça em nós, portas precisam ser fechadas, caminhos precisam ser fechados, pedras precisam ser levantadas e colocadas adiante de nós. Deus precisa impor limites sobre nós. O Senhor causou uma tempestade no caminho de Jonas, mostrando a ele a sua soberania, que Ele está acima dos meus sentimentos, que Ele está acima das suas decisões, que Ele está acima das minhas tomadas de decisões, e que o seu desígnio, queira eu ou não, vai se cumprir em minha vida. Queira você ou não, vai se cumprir em nossas vidas. A primeira causa, a primeira luta de Jonas foi uma tempestade. Qual está sendo a sua luta hoje? Qual está sendo o primeiro obstáculo que está em sua vida hoje? O que tem se levantado ao longo dos seus anos de crente? É Deus olhando. Se você está aqui esta noite enfrentando tempestades em sua vida, esta tempestade sobre a sua vida é uma provisão do Senhor. Essa tempestade sobre a minha vida é uma provisão de Deus. Essa tempestade sobre a vida da igreja é uma provisão do Senhor. É uma causa necessária. É uma tempestade necessária. Louvado seja Deus, para que o nome dEle, o que importa é que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. É que Deus glorifique o seu nome sobre a minha vida. É que Deus glorifique o nome dEle sobre a sua vida. E Ele glorificará o nome dEle sobre a minha vida. Ele glorificará o nome dEle sobre a sua vida, da sua família, dos teus filhos, sobre a sua saúde. Ele glorificará. A primeira coisa que Deus levantou contra Jonas, preparou sobre sua vida, foi a tempestade. Jonas decidiu fugir de Deus. E como esta atitude de Jonas, ele embarcou em um navio para Tarsis. Jonas achou que Deus não estava lá, mas Deus estava lá. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você tomou algumas decisões achando que Deus não está aí, mas Deus está aí. A primeira coisa que Deus preparou para parar a decisão de Jonas foi levantar uma grande tempestade, porque Deus viu que os pés de Jonas estavam saindo do acordo, do âmbito da palavra de Deus.
Deus olhou para os caminhos de Jonas e não coincidia com os desígnios do Senhor. Oh, irmã, oh, meu irmão, em nome de Jesus, que você possa olhar para a tua prova agora, para a tua tempestade e enxergar que você está tirando os pés do desígnio do Senhor. Se a palavra é lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos, entenda que a natureza do teu problema é a tua desobediência. A natureza do teu problema, a causa do teu problema é a tua desobediência à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Deus então decidiu que levantasse uma tempestade. Irmãos, e não era apenas um fenômeno natural, não, era um instrumento divino para despertar Jonas e também aqueles que estavam ao seu redor. O que você está vivendo aí não é algo natural, mas é um despertar do Senhor para você e eu voltarmos para a palavra de Deus, para eu e você aceitarmos os desígnios do Senhor. O Senhor está querendo trabalhar sobre a sua vida. O Senhor está querendo curar a sua casa. O Senhor está querendo restaurar a sua vida. O Senhor está querendo edificar o altar do Senhor, que está dentro do coração de alguém que mora aí contigo, está caído. O Senhor está dizendo pela sua palavra, se você for obediente a ela, a palavra de Deus, e voltar novamente correndo esta noite e dizer: Senhor, eu entendo que a natureza do meu sofrimento, da minha luta, essa tempestade, o Senhor está me atraindo para o Senhor. Então haverá conversão aí dentro da sua casa, haverá reconstrução dentro da sua casa. Louvado seja Deus. Para Jonas, o Senhor permitiu a tempestade, e quando ele decidiu, quantas vezes, irmãos, eu e você agimos da mesma maneira? Nós também tentamos fugir de Deus. Quantas vezes nós escolhemos nossos próprios caminhos? Quantas vezes ignoramos a voz do Senhor? Então o Senhor permite tempestade em nossas vidas, como problemas, crises, desempregos, entre tantas situações que nos fazem parar para refletir. O Senhor está te dando um tempo esta noite, fazendo com que eu e você aqui esta noite paramos para refletirmos. Reflita agora esta noite a natureza do seu problema. Para Jonas, a tempestade foi o início do domínio do Senhor, o início de uma demonstração da soberania de Deus. Agora o Senhor vai agir diferente. É lançado sorte sobre Jonas, e Jonas é lançado ao mar. Naquele momento o Senhor age mais uma vez, e no caminho de Jonas prepara um grande peixe. Louvado seja Deus. Para mim, para você, talvez o peixe teria sido trágico, mas para Jonas foi um canal de bênção. Louvado seja Deus. O Senhor, quando quer agir sobre a nossa vida, irmãos, prepara pessoas de canal de bênção sobre a nossa vida, para que você não muda de cidade, para que você não saia de emprego, pessoas que oram por você, pessoas que é o seu braço estendido, pessoas que param para te ouvir, pessoas que estão ali para ajudar a curar a sua ferida, pessoas que estão ali, que compartilham culto, por exemplo, que te diz: olha, vamos à igreja, não desista. Essa daí, irmão, é como um grande peixe que te leva ao destino, ao porto desejado. Deus só não interferiu na vida de Jonas como a tempestade, mas ao interferir na vida de Jonas, preparou um canal de bênção para levar a ele até onde Deus tinha designado. A Bíblia diz e declara, irmãos, que o grande peixe engoliu Jonas e regurgitou justamente aonde ele precisava ir. O Senhor está dizendo pela sua palavra que para sermos obedientes à sua palavra, precisamos abrir o nosso coração e entendermos que os desígnios do Senhor em nossa vida, para que a coisa aconteça, Ele também prepara canais de bênção sobre a nossa vida. O Senhor vai preparar a você pessoas, irmãos, amigos, parentes, gente que vai ser canal de bênção em sua vida, para ajudar você a carregar a sua cruz, para te ajudar a atravessar a sua missão, para ajudar você a atravessar o porto que está difícil, para atravessar as ondas
e tempestades sobre a sua vida. Para Jonas foi um grande peixe, para você talvez alguém da sua empresa, para talvez alguém da tua própria casa, para talvez você, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu conselheiro, o seu pastor, o seu presbítero, o seu ancião, não sei quem será, mas o Senhor está dizendo esta noite, que se não tem força em você, assim como Jonas, Deus fará com que uma ferramenta poderosa vai atravessar você em meio ao caos, em meio à angústia, e eu tomo posse desta mensagem. Uma ferramenta poderosa será usada por Deus para que a palavra de Deus se cumpra em sua vida. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Então, a segunda preparação para Jonas foi o grande peixe. Irmãos, quantas vezes Deus também nos coloca em situações difíceis para nos punir, para nos salvar. O grande peixe representa isso, que quando isolados, o Senhor prepara algo, às vezes para nos punir, mas também nos traz salvação, nos traz direcionamento, nos traz sempre uma mão amiga que nos leva a fazer a vontade do Senhor. Quando olhamos mais um pouco à frente, lá em Jonas capítulo 4, novamente o Jonas se rebela e contra a vontade de Deus, ele quer agir do seu jeito. Nós vamos encontrar a boboreira, a planta maravilhosa, quando você lê o Jonas 4. Depois que ele pregou, a baleia, o grande peixe, vamos dizer, deixou ele em Nínive. Ele pregou lá, pessoas foram salvas, a cidade inteira se arrependeu. Ele ficou aborrecido, ele sentou sobre uma planta, uma baboreira, que Deus fez crescer para dar sombra e conforto. Ele achou, agora está tudo bem, está tudo em paz. Essa planta era um presente de Deus, um sinal do cuidado de Deus e do seu amor para com Jonas. Essa planta foi maravilhosa, irmãos. Deus também nos dá plantas maravilhosas, nos dá momentos de descanso, momentos para respirarmos em nossas vidas, pessoas que nos trazem momentos de alegria, como a minha esposa, os meus filhos, os amigos, os irmãos da igreja. A você a mesma coisa, quando nos ajuntamos como igreja, como nos reunimos em casa, um momento de alívio, mas sabemos que somos peregrinos. Quem é crente, mesmo em meio do conforto, em meio da estabilidade, da tranquilidade, sabe que ainda a missão não está cumprida. Louvado seja Deus, porque se estamos nesta terra, não significa que somos deste mundo. Estamos aqui há momentos de alegria, há momentos de descanso, mas o nosso descanso eterno não é aqui. Louvado seja Deus. Esta planta maravilhosa também significa os nossos irmãos, os amigos, um momento, um dia de tranquilidade, uma reunião como um culto de adoração, onde nos ajuntamos como congregação, cheio de plantas plantadas e regadas junto às videiras verdadeiras, que é Jesus Cristo, dando seus frutos da estação própria e prosperando, porque as mãos do Senhor estão sobre ela. Mas quando saímos dali, nos afastamos de junto dos nossos irmãos, então aquela planta vem a se secar, aquela presença de pessoas foi embora e você se vê sozinha, se vê sozinho novamente. Irmãos, neste momento, Jonas se apegou tanto àquela planta, esqueceu que ele foi chamado para uma missão, e aquela planta se secou, aquela planta ela veio a morrer, porque, irmãos, nós nos apegamos como humanos, e a palavra diz que lá em Jonas capítulo 4, ele se irritou com isso, ele ficou irritado, porque ele queria descansar, ele queria viver com tranquilidade, ele achou que a sua missão já estava cumprida. Deus deu um presente a ele, mas chegou a hora de Deus recolher aquele presente, e ele ficou irritado, irmãos. Ele amaldiçoou a boboreira. Tem pessoas, irmãos, que hoje ela pode estar no nosso convívio, amanhã pode não estar. Tem pessoas que infelizmente, irmãos, elas se entristecem conosco. Pessoas vêm e vão. Os nossos amizades, elas vêm e vão. Os filhos nascem e morrem. Irmãos,
A minha esposa está aqui, amanhã talvez poderá acontecer alguma coisa, e o Senhor um dia vai recolhê-la, ou a mim ou a ela primeiro. E essas pessoas que nós amamos e dedicamos a nossa vida a elas, elas vão embora. Eu sou uma planta junto da minha esposa, ela é uma planta junto a mim, os meus filhos também. Poderá ser que amanhã essa planta venha se secar, e o Senhor venha nos colher, e fica minha esposa, os meus filhos, ou vice-versa. E nós ficamos irritados. Quantas pessoas, Jesus vai dizer assim, ó, não sejais ignorante acerca dos que morrem. Olha que palavra profunda. Jonas sentiu alívio naquela planta, e quando ela veio morrer, Jonas ficou irritado. Não fique irritado se passou pessoas em sua vida e hoje não estão mais. Esse ciclo acabou. Para que outras coisas aconteçam em nossa vida, irmãos, pessoas vêm e vão, mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não muda, ela continua a mesma, ela é imutável. E nós precisamos aceitar que é só mais um ciclo, porque a propósito, somos cidadãos do céu. Estamos aqui só por uma passagem. Em quarto propósito, quarta preparação, Deus mandou com que um verme, um bichinho, destruísse a planta que dava sombra para Jonas. Ela não secou à toa, a planta estava lá, e Deus permitiu um vermezinho, uma praguinha que foi lá e destruiu aquela planta. Deus, irmãos, permite com que coisas insignificantes para nós, pequenininho, se transformem em um grande obstáculo e destrói. Começa com um palavreado, um sentimento, começa com um costume, uma inverdade, um sentimento, começa com um resbalão, um escorregão, um tropecinho pequeno, uma pedra tão pequenininha, que amanhã se transforma em um grande emparedamento, uma grande carranca. Esse também é permissão de Deus para nos parar. Se algo começou pequenininho em sua vida, dentro da sua família, dentro da sua casa, e hoje está difícil de você resolver algumas questões, tenha esse probleminha aí, louvado seja Deus. Tenha essa especialidade que para você era tão pequenininha, você não observou as coisas e hoje se transformou em um problema gigantesco. O Senhor está dizendo pela sua palavra que é justamente isso, que nós não damos valor, que se transforma em grandes problemas. É justamente isso, não tem problema, não tem perigo, é só mais hoje, amanhã eu mudo, amanhã eu paro, amanhã não faço, é só mais hoje. O Senhor está dizendo que é este pequeno vermezinho que nasce um grande problema, é esse pequeno costume que amanhã se transforma em um grande vício. É esta pequena palavra que hoje talvez não te ofende, só te entristece, que amanhã te fará chorar, que amanhã te trará grandes prejuízos. Se você vê isso em seu filho, corrija hoje. Para amanhã você não tem que buscar ele na biqueira. Para amanhã você não tem que buscar ele no presídio. Para amanhã você não tem o desprazer de enxugar o rosto dele em uma sarjeta. É um pequeno verme, é um pequeno comportamento, mas que está destruindo a planta. É um pequeno sentimento no coração que vai destruir o seu casamento. É um pequeno sentimento no coração que poderá impedir a sua missão aqui. Louvado seja Deus. É um pequeno palavreado, é um pequeno ressentimento que vai impedir a sua missão nesta terra. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Louvado seja Deus. Que seja repreendido agora este verbinho, este bichinho tão pequeno, este palavreado tão pequenininho, insignificante, que poderá se transformar em um grande problema no dia de amanhã, impedindo a sua missão. Tirando a sombra, a água, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Em último lugar, Deus preparou um vento oriental.
Por fim, este vento oriental que Deus preparou, quente e forte, para confrontar Jonas. Este vento era mais uma ferramenta de Deus, ensinando Jonas o caminho que ele deveria andar, preparando Jonas e ensinando o profeta sobre a sua misericórdia, a de Deus, a soberania de Deus. Jonas estava preocupado com uma planta, mas Deus queria que ele entendesse o valor das vidas em Nínive. Você está preocupado com coisa pequena demais, com o seu conforto. Às vezes nós nos preocupamos somente com a nossa sombra, aquilo que nos deixa tranquilo, descansados, aquilo que nos tira as pedras do caminho. Nós queremos andar em um jardim grinaldado, em rios caudalosos, mas esquecemos que estamos no vale, esquecemos que há um caminhar cheio de pedregulhos, que os caminhos de Cristo, a cruz, foi debaixo de chibatadas, que o caminho dos pescadores, poucos que eram, era fazer com que o cristianismo se espalhasse quase em toda a terra hoje. Aquelas poucas comunidades que estavam ali de pescadores, se transformasse no que você entende de igreja cristã no dia de hoje. Eles entenderam, irmãos, que não era sobre a vontade deles, mas que era a missão que eles carregavam. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os 120, únicos 120 crentes no dia de Pentecoste, se transformasse na igreja de hoje, vivificada em Cristo, que celebra a glória de Deus. Quantos avivamentos nós já vivemos, quantas almas são salvas, que começou com comunidade tão pequena, insignificante, que venceu as barreiras da religiosidade, que venceu as barreiras impostas por imperadores cheios de si, para chegar nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Você tem uma missão, você tem um chamado, você tem um convite, você tem uma missão, mas permita que Deus trabalhe sobre a sua vida. Há um convite esta noite. O vento, o sopro do Espírito Santo está acontecendo aqui. O sopro do Espírito Santo está acontecendo aí. O sopro do Espírito Santo está te levantando aí onde você está. Você está ouvindo o sopro do Espírito Santo incomodando não mais o Jonas, mas incomodando o André, a Maria, o José, a Ana, o Aparecido, incomodando todos nós. É o sopro do Espírito Santo, é o vento da palavra de Deus que está alcançando os confins desta terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Entendemos que temos vida, como Jonas entendeu que Nínive tinha vida e que dependia da sua entrega, total entrega. Irmãos, talvez eu e você nos preocupamos com coisas pequenas, enquanto Deus está olhando para um quadro maior. Nós nos preocupamos com o nosso conforto, enquanto Deus está olhando para um quadro muito maior sobre a nossa vida. Oh, que maravilha! Louvado e adorado seja o Senhor. Oh, onde você estiver agora, se você puder, glorifique a Deus de todo o seu coração. Você está olhando para um quadro muito pequeno, quando Deus tem algo maior para mim e você. Como tinha para Jonas, hoje o Senhor tem para nós. Este vento está nos lembrando que o Senhor tem as rédeas da história em suas mãos, que Ele tem o domínio de todas as coisas. Você, como eu e você, não podemos parar o vento, assim eu e você também não podemos parar os desígnios do Senhor para mim e para você. Aonde você estiver aí agora, olha, irmãos, olha para cá um pouquinho, irmã. Você não pode parar o que Deus tem para a sua vida. Você não pode parar o que Deus tem para a sua vida, porque Ele é poderoso.
Você não pode parar o que Deus tem para a sua vida, porque Ele é soberano. Queira você ou não, Ele vai permitir a tempestade. Queira você ou eu ou não, Ele vai permitir o grande peixe. Queira você ou não, Ele vai permitir o momento de nós descansarmos. Queira você ou não, Ele também vai permitir que um verme, uma dificuldade, um acontecimento tira de nós a sombra e vai nos incomodar. Queira você ou não, Ele vai permitir que um vento nos posicione novamente para cumprir os seus desígnios, a missão para a qual eu e você fomos chamados. Louvado seja Deus. E a missão é essa: eu e você caminhando, rumando a Nova Jerusalém, a Sião Celestial, caminhando, rumando a Nova Jerusalém, aonde encontraremos o nosso Senhor, aonde entregaremos, Senhor, cumpri a missão, terminei a carreira, guardei a minha fé, louvado seja o nome santo do Senhor. E então Ele nos receberá em sua glória, não como campeões, mas coroados com o diadema de glória. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.